Mantras de Vida, livro de Luester, psicografado por João Nunes Maia. Somente falo de coisas agradáveis e tiro o maior proveito. Livro dos Espíritos, a questão número 578. Pode o espírito, por sua própria culpa, falhar na sua missão? Sim, se não for um espírito superior. E que consequências advirão da sua falha? Terá que retomar a tarefa. Essa é a punição. Também sofre as consequências do mal que possa ter causado. No livro Obras Póstumas, um novo capítulo que se chama Música Espírita. Nós estávamos falando sobre a música celeste. Hoje vamos falar sobre a música espírita. Recentemente, na sede da Sociedade Espírita de Paris, o presidente me deu a honra de pedir a minha opinião sobre o estado atual da música e sobre as modificações que poderiam advir por influência das crenças espíritas. Se de pronto não cedi a esse apelo benévolo e simpático, foi, creiam, senhores, por uma causa de ordem superior. Os músicos são homens como os outros, mas homens, talvez, e nessas condições falíveis e sujeitos a pecar. Nunca estive isento de fraquezas, e se Deus me fez longa a vida, a fim de que eu tivesse tempo de me arrepender, a embriaguez do êxito, a complacência dos amigos e as lisonjas dos cortejadores, muitas vezes, me tiraram o meio de efetivar esse arrependimento. Um maestro é uma potência nesse mundo, onde o prazer desempenha tão importante papel. Aquele cuja arte consiste em deleitar os ouvidos e enternecer os corações, muitas ciladas se lhe armam diante dos passos nos quais cai o infeliz. Ele se inebria da ebriez dos outros. Os aplausos lhe tapam os ouvidos e ei-lo a caminhar direto para o abismo sem procurar um ponto de apoio para resistir ao arrastamento. Entretanto, sem embargo dos meus erros, eu depositava fé em Deus. Eu acreditava na alma que vibrava em mim e, libertando-se da gaiola sonora, ela logo se reconheceu em meio das harmonias da criação e confundiu sua prece com as que se elevam da natureza ao infinito, da criação ao ser incriado. Sou feliz pelo sentimento que a minha vinda ao seio dos espíritas provocou, porque foi a simpatia que o determinou. E se a princípio só por curiosidade me atraí, é ao meu reconhecimento que deves a explanação do tema que me propuseram. Eu ali estava pronto a falar, supondo tudo saber, quando, abatido meu orgulho, minha ignorância, se me patenteou. Fiquei mudo e a escutar. Voltei, instruí-me, e quando as palavras de verdade, ditas pelos seus mentores, se juntaram à reflexão e à meditação, disse eu de mim para comigo: o maestro Rossini, criador de tantas obras-primas segundo os homens, nada mais fez do que debulhar algumas das pérolas menos perfeitas do escrínio musical criado pelo mestre dos mestres. Rossini reuniu notas, compôs melodias, bebeu da taça que contém todas as harmonias, roubou algumas centelhas ao fogo sagrado, mas esse fogo sagrado nem ele nem outros o criaram. Nada inventamos, copiamos do grande livro da natureza e a multidão aplaude quando não apresentamos por demais deformada a partitura. Uma dissertação sobre a música celeste, quem poderia de tal coisa se encarregar?
Que espírito sobre-humano poderia fazer vibrar a matéria em uníssono com essa arte encantadora? Que cérebro humano, que espírito encarnado poderia lhe apanhar os matizes infinitamente variados? Quem possui a esse ponto o sentimento da harmonia? Não, o homem não está feito em tais condições. Mais tarde, muito mais tarde. Por agora virei, talvez, dentro em pouco, satisfazer ao seu desejo e lhes dar a minha apreciação sobre o estado atual da música, e lhes dizer das transformações, dos progressos que o Espiritismo pode fazer que ela experimente. Hoje é ainda muitíssimo cedo. O assunto é vasto, já estudei, mas ele ainda me excede. Quando dele me houver assenhoreado, se isso for possível, ou melhor, quando eu haja entrevisto tanto quanto o estado de meu espírito me permitir, eu lhe satisfarei um pouco mais de tempo. Se somente um músico pode falar da música do futuro, deve fazê-lo como o mestre Rossini e deve fazer como mestre, e Rossini não quer falar dela como um escolar. Continuamos na próxima, que agora vão ser as palavras do próprio Rossini. E terminamos com a poesia de Cornélio Pires, História de Dona Amélia, que está no livro Antologia dos Imortais. Conheci Dona Amélia na fazenda, Dona Amélia Maria Liberata. Linda e rica mulher, mas rude e ingrata, sempre altiva no estrado de ouro e renda. Deixava o pão mofando preso à lata e gritava: ninguém me desatenda. Procurava conflitos de encomenda para zurzir os servos na chibata. Mais tarde veio a morte. A nobre dama padecia o remorso, como a chama quando o fogo se apega à carne nua. O tempo voa, e agora, reencarnada, vejo-a sozinha, triste e desprezada, esmolando socorro em cada rua.